Era uma vez, em uma pequena cidade cercada por densas florestas, que uma entidade sombria e malévola começou a assombrar os moradores. Conhecida como o Devorador de Almas, essa criatura era temida por todos, pois se alimentava das almas dos inocentes. O Devorador de Almas possuía uma aparência assustadora, com olhos brilhantes e sem vida, pele pálida e garras afiadas. Ele se movia silenciosamente pelas sombras, à espreita de suas vítimas. Uma aura de medo e desespero pairava sobre a cidade, enquanto as pessoas viviam com o constante temor de serem escolhidas por essa entidade maligna. À medida que o Devorador de Almas absorvia as almas, ele se tornava cada vez mais poderoso e sedento por mais vítimas. Os moradores da cidade tentavam se proteger, trancando suas portas e janelas à noite, mas isso não era suficiente para impedir a entidade de entrar em suas mentes e corações. Uma jovem corajosa chamada Emily decidiu enfrentar o Devorador de Almas e libertar sua cidade dessa terrível ameaça. Ela estudou antigas lendas e rituais, buscando uma maneira de derrotar a entidade. Com a ajuda de um sábio ancião, Emily descobriu que o Devorador de Almas tinha uma fraqueza, a luz da esperança. Determinada, Emily convocou os moradores da cidade para se unirem em um ato de resistência. Eles acenderam tochas e velas por toda a cidade, criando uma barreira de luz que enfraquecia o Devorador de Almas. Juntos, eles enfrentaram a criatura, confrontando-a com coragem e determinação. Em uma batalha épica, Emily e os moradores da cidade conseguiram enfraquecer o Devorador de Almas o suficiente para selá-lo em um antigo artefato místico. A entidade sombria foi aprisionada, e a paz finalmente retornou à cidade. A história do Devorador de Almas foi passada de geração em geração como um lembrete da importância da coragem, união e esperança diante das forças do mal. E, embora a entidade ainda exista, a cidade e seus habitantes estão sempre preparados para enfrentar qualquer ameaça que possa surgir, mantendo viva a luz da esperança. Meu nome é Lucas e gostaria de compartilhar com você uma experiência sobrenatural que vivi há alguns anos. Na época, eu morava em uma pequena cidade no interior, cercada por uma paisagem tranquila e serena. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural, até que algo aconteceu e mudou completamente minha perspectiva. Tudo começou em uma noite de verão, quando decidi fazer uma caminhada noturna pela floresta próxima à minha casa. Eu sempre gostei de explorar a natureza e aproveitar a tranquilidade que ela proporcionava. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Enquanto caminhava por entre as árvores, senti uma sensação estranha de estar sendo observado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém por perto. Sacudi a sensação desconfortável e continuei minha caminhada, mas a sensação persistia, como se algo invisível estivesse me seguindo. De repente, ouvi um som estranho vindo de uma clareira próxima. Era um murmúrio baixo e ininteligível, como se vozes distantes estivessem sussurrando ao vento. Meu coração começou a acelerar e uma sensação de medo se apoderou de mim. Mesmo assim, minha curiosidade me impulsionou a investigar. Ao me aproximar da clareira, uma figura sombria e translúcida surgiu diante dos meus olhos. Era uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros e olhos vazios. Ela flutuava no ar, emanando uma aura sobrenatural. Meus instintos me diziam para correr, mas algo me prendia ali, como se estivesse hipnotizado pela presença daquela figura. Ela começou a se aproximar lentamente, seus passos sem tocar o chão. Eu podia sentir uma energia gelada e arrepiante emanando dela. A mulher fantasmagórica estendeu a mão em minha direção, como se quisesse me tocar. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha e, finalmente, encontrei forças para me afastar e correr o mais rápido que pude de volta para casa. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. A presença da mulher fantasma me assombrava constantemente, tanto durante o dia quanto durante a noite. Eu ouvia seus sussurros em meus ouvidos, sentia sua presença ao meu redor, mesmo quando estava sozinho. Decidi então buscar respostas sobre a história daquela mulher. Descobri que ela era uma jovem que havia desaparecido misteriosamente naquela floresta décadas atrás. Seu espírito permanecia preso, vagando em busca de paz e justiça. Decidido a ajudar a alma perdida, procurei a ajuda de um médium experiente.
Ele realizou um ritual de comunicação com o além, na esperança de trazer paz àquela alma atormentada. Durante o ritual, a atmosfera ficou densa e carregada de energia. A mulher fantasma se manifestou novamente, mas desta vez sua expressão era de tristeza e angústia. Ela sussurrou palavras incompreensíveis, mas pude sentir sua dor e sofrimento. O médium fez uma oração e ofereceu palavras de conforto à alma perdida. Aos poucos, a figura translúcida começou a se dissipar, como se estivesse finalmente encontrando a paz que tanto buscava. O ritual foi concluído e a floresta ficou em silêncio. Desde então, a presença da mulher fantasma desapareceu completamente. Sinto uma sensação de alívio e gratidão por ter ajudado aquela alma a encontrar seu descanso eterno. Essa experiência sobrenatural mudou minha perspectiva sobre o mundo ao meu redor. Aprendi que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. O sobrenatural pode ser assustador e desconcertante, mas também pode nos ensinar lições valiosas sobre empatia, compaixão e a importância de ajudar aqueles que estão presos entre os dois mundos. Meu nome é Gabriel e gostaria de compartilhar com você uma experiência sobrenatural que vivi há alguns anos. Na época, eu morava em uma cidadezinha pacata, onde todos se conheciam e a vida seguia seu curso tranquilo. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural, até que algo aconteceu e mudou completamente minha perspectiva. Tudo começou em uma noite de inverno, quando eu estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Era tarde da noite e a cidade estava envolta em uma densa neblina, que dava um ar misterioso ao ambiente. Eu caminhava apressado pelas ruas vazias, ansioso para chegar em casa e me aquecer do frio. Enquanto eu caminhava, senti uma presença estranha ao meu redor. Era como se alguém estivesse me observando, mas quando olhava ao redor, não havia ninguém por perto. Sacudi a sensação desconfortável e continuei meu caminho, mas a sensação persistia, como se algo invisível estivesse me seguindo. Decidi então pegar um atalho por uma rua estreita e pouco iluminada. Enquanto caminhava por ali, ouvi um sussurro baixo e arrepiante ao meu ouvido. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém por perto. Uma sensação de medo começou a se apoderar de mim, mas minha curiosidade me impulsionou a prosseguir. Foi então que vi uma figura sombria parada no final da rua. Era alta e esguia, com olhos brilhantes e um sorriso sinistro. Meu coração começou a acelerar e um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que estava diante de algo sobrenatural, algo que não pertencia ao nosso mundo. A figura começou a se aproximar lentamente, seus passos silenciosos ecoando pela rua deserta. Eu tentei recuar, mas meus pés pareciam estar presos ao chão. A figura estendeu a mão em minha direção, como se quisesse me tocar. Eu senti uma onda de frio percorrer meu corpo e uma sensação de pavor me dominou. Em um último esforço para me libertar, gritei e fechei os olhos. Quando os abri novamente, a figura havia desaparecido. A rua estava vazia e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A presença sombria e opressiva permaneceu comigo, assombrando meus sonhos e me seguindo por onde quer que eu fosse. Sussurros e risadas sinistras ecoavam em meus ouvidos, mesmo quando eu estava sozinho. Procurei a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais, mas nada parecia ser capaz de me libertar dessa presença maligna. A cada dia, minha sanidade era corroída pelo medo e pela sensação de estar sendo observado. Perdi o emprego, me afastei dos amigos e da família. Minha vida se tornou um verdadeiro inferno, um pesadelo sem fim. Eu me tornei um prisioneiro do sobrenatural, condenado a viver em um estado constante de medo e desespero. Hoje, vivo em um estado de solidão e desesperança. Acredito que o sobrenatural é real e que há forças além da nossa compreensão. Minha história não tem um final feliz, mas serve como um aviso para aqueles que não acreditam no desconhecido. O mundo pode ser um lugar assustador e sombrio, e nem sempre é uma saída para aqueles que são tocados pelo sobrenatural. Era uma vez uma trilha escondida no meio da floresta, cercada por densas árvores e um silêncio perturbador. Diziam que aquela trilha era assombrada,
e que quem se aventurasse por lá nunca mais seria o mesmo. Um grupo de amigos decidiu desafiar o medo e explorar a trilha assombrada em uma noite de lua cheia. Eles estavam animados e curiosos, mas também sentiam um frio na espinha ao pensar nas histórias macabras que ouviram sobre aquele lugar. Enquanto caminhavam pela trilha, a escuridão se tornava cada vez mais densa. O som dos galhos quebrando sob seus pés ecoava sinistramente pela floresta. As sombras se moviam de forma estranha e assustadora, como se algo estivesse os observando. De repente, um vento gelado soprou, fazendo com que os cabelos dos amigos se arrepiassem. Um grito agudo foi ouvido, seguido por um silêncio mortal. Eles pararam e olharam em volta, mas não havia nada além da escuridão. O pânico começou a tomar conta do grupo, que decidiu voltar imediatamente. Porém, ao virarem-se, perceberam que a trilha estava diferente. As árvores pareciam ter se movido, e o caminho que antes era claro e visível agora estava coberto de sombras. Enquanto tentavam encontrar o caminho de volta, ouviram sussurros assustadores vindo de todas as direções. As vozes pareciam pertencer a almas perdidas e angustiadas que vagavam pela trilha há anos. A cada passo dado, a trilha ficava mais estreita e sinistra. O medo se tornava quase palpável, e os amigos sabiam que estavam sendo perseguidos por algo maligno. Eles corriam desesperadamente, mas parecia que a trilha não tinha fim. Em um momento de desespero, um dos amigos tropeçou em uma raiz e caiu. Antes que pudesse se levantar, mãos invisíveis o agarraram e o arrastaram para a escuridão. Os outros amigos gritaram, mas não puderam fazer nada para ajudá-lo. Finalmente, depois de horas de terror, os amigos conseguiram encontrar a saída da trilha assombrada. Estavam exaustos, traumatizados e com o coração cheio de arrependimento por terem desafiado o desconhecido. Aquela noite ficaria marcada para sempre em suas memórias como um evento sobrenatural que os assombraria pelo resto de suas vidas. Nunca mais se aventuraram em trilhas desconhecidas, aprendendo a lição de que nem toda curiosidade vale a pena quando o medo é real. Em um futuro distante, a humanidade vivia em um mundo tecnologicamente avançado, onde a energia solar era a principal fonte de energia. As cidades brilhavam sob a luz do sol, e as pessoas desfrutavam de uma vida próspera e confortável. No entanto, tudo isso estava prestes a mudar. Um dia, sem qualquer aviso prévio, o sol começou a enfraquecer. Sua luz diminuiu gradualmente, mergulhando o mundo em uma escuridão crescente. As pessoas ficaram perplexas e apreensivas, sem saber o que estava acontecendo. Os cientistas tentaram encontrar uma explicação, mas suas teorias eram apenas suposições. Conforme os dias passavam, a escuridão se aprofundava. As temperaturas caíam drasticamente, e as plantas começaram a murchar e morrer. A vida na Terra estava ameaçada, e a humanidade se viu lutando para sobreviver. As cidades se tornaram lugares sombrios e desolados. As pessoas se agruparam em abrigos subterrâneos, tentando encontrar calor e luz em meio à escuridão. A comida e a água se tornaram escassas, e o desespero se espalhou. Enquanto isso, os cientistas continuavam a buscar respostas. Eles descobriram que uma misteriosa nuvem negra havia se formado ao redor do Sol, bloqueando sua luz. Essa nuvem parecia ser de origem desconhecida e impossível de ser dissipada. A humanidade estava à beira do colapso. Sem a luz do Sol, as plantas não podiam realizar a fotossíntese, e a cadeia alimentar entrava em colapso. Os animais morriam de fome, e as pessoas enfrentavam uma escassez de alimentos cada vez maior. No entanto, em meio à escuridão, um grupo de cientistas e engenheiros brilhantes se uniu em uma última tentativa desesperada de salvar a humanidade. Eles projetaram um enorme espelho espacial, capaz de refletir a luz do Sol de volta para a Terra. Com grande esforço e engenhosidade, o espelho foi lançado no espaço e posicionado de forma estratégica para refletir a luz solar. Lentamente, a escuridão começou a se dissipar, e a luz do Sol voltou a brilhar sobre a Terra. A humanidade, embora enfraquecida e abalada, encontrou esperança novamente. As plantas começaram a se recuperar, os animais voltaram a prosperar e as pessoas reconstruíram suas vidas.
A lição foi aprendida: a dependência exclusiva da energia solar era perigosa, e a busca por fontes alternativas de energia se tornou uma prioridade. E assim, a história do Sol que se apagou tornou-se um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da importância de proteger e preservar nosso planeta. A humanidade aprendeu a valorizar a luz do Sol e a buscar soluções sustentáveis para garantir um futuro seguro e próspero.